Temos connosco a nossa amiga Isabel Nobre Santos. Para aqueles que a conhecem e que têm com ela um contacto próximo, sabemos da sua capacidade de mostrar um grande afeto por todos. Não é apenas uma capacidade, a Isabel é naturalmente afetuosa. E isso é de facto característico até na forma como comunica connosco, como está connosco. Sempre com uma vontade genuína, de grande abertura, sincera, de dar apoio, de ajudar, de aconselhar. Em poucas palavras, a Isabel é, deste ponto de vista, um ser humano completo. O que não quer dizer que nenhum de nós também não o seja, porque aquilo que a Isabel tem em si também existe em nós. Temos todos formas diferentes de expressar aquilo que é comum a todos nós. Para além desta dimensão humana da Isabel, todos também conhecemos nela uma dimensão intelectual que lhe permite comunicar de uma forma muito clara, muito didática, muito pedagógica, sempre com um sentido de expressão muito sincero. É com grande satisfação que acolhemos a Isabel na abordagem de um tema, a astrologia, como descodificador dos tempos. Uma vez mais, bem-vindos. É com gosto que estamos todos juntos. É uma satisfação retomarmos as atividades online, sempre na expectativa de podermos retomá-las presencialmente. Bem-vinda, Isabel. É um prazer estar contigo. A palavra e a sessão são tuas. Muito obrigada. Aquilo que me propus fazer é um desafio para mim própria também, porque, e faço questão de dizê-lo desde já, eu não sou nem nada que se pareça com uma profissional da astrologia. E, portanto, venho aqui com humildade mostrar os meus estudos e também dizer-vos que a conferência sobre astrologia é feita a partir de um ponto de vista em que o que está em causa é, digamos, uma perspectiva psicológica e espiritual da própria história da humanidade, que obviamente não vamos abordar toda, não é? Mas, sobretudo, este último século e tal, é isso que vamos fazer. O enquadramento da apresentação é precisamente começar por vos dizer que eu não sou uma profissional da astrologia e que aquilo que vos vou tentar transmitir é realmente aquilo que eu sei sobre os planetas lentos, quais são esses planetas, que neste caso são Urano, Neptuno e Plutão, e porquê? Porque estes planetas foram descobertos numa altura da história da humanidade em que a humanidade já tinha determinadas capacidades. É óbvio que eles sempre existiram. Ou seja, hoje em dia um astrólogo pode fazer um horóscopo, por exemplo, na altura em que Cristo nasceu, ou supostamente na altura em que ele nasceu, e ver onde é que estão os planetas lentos. No entanto, eles correspondem, como é que eu hei de explicar? Todos nós temos na nossa vida áreas que são eminentemente pessoais. E essas na astrologia começam logo por ser identificadas com o Sol, a Lua, a Vênus, o Mercúrio e o Marte. Depois temos uma parte das nossas vidas que já se entrelaça com todas as funções sociais. E aí o Júpiter e o Saturno, um como expansivo e o outro como estruturador, estruturam a nossa vida do ponto de vista social, das interações sociais, das coisas puramente intelectuais, afetuosas e até religiosas, mas dentro desse ponto de vista. Ora, um dos propósitos desta conferência é mostrar, a partir do momento em que são descobertos, primeiramente o Urano, depois o Neptuno e o Plutão, é como se fosse um upgrading da humanidade em relação a qualidades que nem todas as pessoas conseguem expressar a um nível individual, mas que as pessoas coletivamente vão assumir e expressar, e algumas pessoas com capacidades grandes, ou de liderança, ou no campo artístico, ou no campo espiritual, ou no campo científico, também vão expressar. E então o primeiro desses planetas lentos a ser descoberto foi o Urano.
Curiosamente, o Urano é muito ligado à questão da independência da América, mas por acaso foi descoberto ligeiramente depois. Mas, e vou mostrar, isto é o Urano, reparem que é curioso porque até graficamente o Urano anda sempre numa posição que os outros planetas não têm. Ou seja, anda verticalmente, enquanto que todos os outros têm os seus anéis numa posição horizontal ou mais ou menos horizontal. Este é o tema, e eu já vou explicar para aqueles que não conhecem a astrologia, não se assustem, porque não vou estar à espera que consigam descorticar os que não conhecem a astrologia, o que é que isto significa. Isto é o tema natal da descoberta do planeta Urano, e verificamos que tem uma grande componente nos signos fixos, ou seja, o Escorpião e o Touro, o Leão e o Aquário. O Urano, na altura em que é descoberto, está no signo de Gêmeos, um signo de comunicação, de abertura, às vezes de uma certa superficialidade, mas que está muito ligado às tecnologias atuais. E não há dúvida que a partir da descoberta do Urano houve um boom enorme. Ele é descoberto muito pouco tempo depois da independência americana, mas muito pouco tempo antes da Revolução Francesa, e na realidade, em termos intelectuais e espirituais, está profundamente ligado a ambos esses eventos. De que forma? Ele traz a necessidade de romper abruptamente com modelos que já estavam ultrapassados. O que é que acontece no seu tema de nascimento? O Sol está em Peixes, o Peixes é muito universal, mas este peixe é o próprio mundo que herdou concepções antigas que entram em crise, que é simbolizado por esta quadratura aqui ao Urano, e que provocam também coisas violentas, que é esta oposição do Urano ao Marte e esta quadratura do Marte ao Sol. De repente surgem quem? Surgem revolucionários. E isso torna-se até quase uma coisa de moda. Nas épocas em que o Urano é muito forte, é quase uma moda, mesmo aqueles que não o são verdadeiramente, depois pintam-se com as cores de revolucionários. Porquê? Porque intelectualmente parece ter um certo apelo. O que é que acontece a partir da descoberta do Urano? O Urano está profundamente ligado à eletricidade. Surge a eletricidade, há um boom enorme tecnológico, há o surgimento de regimes, quer nos Estados Unidos, quer na França, em que se começa a falar abertamente de fraternidade, de igualdade. Portanto, há uma mudança, no fundo, de paradigma. E, voltando às questões teosóficas, digamos, profundas, na doutrina teosófica, nomeadamente na doutrina secreta e noutros livros de teoria teosófica, teoria aqui não é no sentido que a teosofia seja teórica, é no sentido de ensinamento doutrinário. O que não quer dizer que sejam dogmas. Eu acho que é importante aquilo que o Carlos disse há bocado, para nos situar na teosofia em plena liberdade de pensamento e de expressão e numa prática não dogmática. Mas nos nossos ensinamentos doutrinários fala-se de 3 tipos de energia: Foat, Kundalini e Prana. Ora, Urano corresponde ao Foat, que é a ponte, digamos, entre a ideação mental cósmica e depois o trazer à prática. Ou seja, o Foat é uma energia que também de si está ligada com a própria eletricidade. Digamos que se o Mercúrio fosse a inteligência do mental concreto, ou seja, do mental pragmático ligado com digamos, os níveis mais pragmáticos e mais grosseiros da nossa existência, a sua oitava acima seria o Urano, uma mente iluminada, criativa, iconoclasta, porventura difícil de como é que é de dizer, de controlar ou de reprimir, mas que depois, ao trazer as suas novidades, também na prática traz muita incerteza, muitas lutas e muitos períodos de grande
perturbação. Portanto, temos aqui, eu não vou estar a explicar todos os aspectos de cada horóscopo. Notem que a lua da descoberta do Urano está em Escorpião. A seguir, qual foi o planeta lento que foi descoberto? Foi o Neptuno, e isto por volta de 1846-48, e o Neptuno está ligado aos peixes. Se, no caso do Urano, o Urano é a oitava acima do Mercúrio, com o Neptuno poderíamos dizer que ele é a oitava acima de Vênus. Ou seja, deixa de ser aquele amor ou aquele apego mais pessoal, que pode ser afetuoso, mas que por vezes também é possessivo, e que por vezes também pode ser o apego material, porque a Vênus tanto rege as questões de amor, como rege, por exemplo, os níveis, os altos e baixos da bolsa, o valor do ouro, as questões legais. Portanto, a Vênus, reparem como é dúplice e aliás, rege a balança que lida com essas várias coisas, com as leis, com os valores, com a beleza, com a harmonia, com o amor e com os relacionamentos. Ora, o Neptuno surge como a oitava acima de Vênus, um amor universal, um amor crístico. Já existia desde a antiguidade, obviamente, sempre existiu, já existe desde que existe o sistema solar. Mas, ao ser descoberto, é como se a humanidade passasse a ter mais aquela capacidade de veicular coletivamente, ou em alguns casos específicos, esse amor crístico, do qual já tinha sido exemplo, por exemplo, uma figura como Buda, ou uma figura como Cristo, o Mestre Jesus, etc. Então, qual é a descoberta deste Neptuno? Este Neptuno, quando é descoberto, curiosamente a Lua também está em Escorpião. E também não deixa de haver, apesar de não haver tanta ênfase nos signos da cruz, que é chamada a cruz fixa, que é esta cruz que é entre Aquário, Leão, Escorpião e Touro. De qualquer forma, temos aqui esta Vênus em Escorpião e esta conjunção muito poderosa de Saturno com Urano, de Saturno com Neptuno em Aquário. Ou seja, quando Neptuno é descoberto, embora ele seja sobretudo um planeta dos peixes, pelo seu caráter universalista, onírico, sonhador e às vezes também um pouco escapista, ele vai estar dentro deste aquário. Curiosamente, quando é descoberto, ele está em conjunção com Saturno. É como se de repente aquela energia neptuniana que nos escapa por entre os dedos e que é tão inconsútil, fosse descoberta precisamente porque estava com Saturno, que o trouxe à realidade, que lhe deu estrutura, que o tornou visível aos olhos dos astrónomos que o descobriram e mais tarde dos astrólogos que começaram a investigar de que forma é que ele se manifestava nos horóscopos, porque no fundo é isso que acontece. Ao longo de milénios, os astrólogos têm as efemérides, vão ver até de forma estatística como é que o surgimento destes planetas teve alguma influência na humanidade. E como se trata de planetas lentos, e o que é que quer dizer lentos? O Urano, por exemplo, fica 7 anos em cada signo e leva 84, 85 anos a fazer todo o progresso ao longo do zodíaco. Enquanto que o Neptuno já leva 2 vezes isso, 170 e tal anos a percorrer o zodíaco. E o Plutão leva quase 2 vezes, 200 e tal anos, quase 250 anos. Portanto, há como que uma gradação sucessivamente cada vez mais vasta para estes planetas lentos. E são lentos por isso. Ficam muitos anos nos mesmos signos e, devido é uma ilusão de ótica, mas quando dizemos, depois eles ficam retrógrados, depois ficam outra vez diretos, ou seja, avançam, depois ficam outra vez retrógrados. Isto de estarem retrógrados ou não é relativamente à percepção que nós temos a partir da Terra. Aliás, queria explicar isso para as pessoas que não saibam astrologia. Todos estes horóscopos estão feitos centrados na Terra. Não é porque nós tínhamos a ilusão de que a Terra é que é o centro do mundo.
é porque nós estamos a fazê-los para seres que estão na Terra. Se, por exemplo, nós fôssemos fazer um horóscopo para um ser nascido em Marte, então teria que ser um horóscopo centrado em Marte, no qual a Terra apareceria à volta, como aparecem estes planetas aqui. E, só para também tirar essa ideia, eu não estou também a defender que a astrologia seja uma ciência, porque isso é uma coisa que muita gente combate. Agora, eu acho que a astrologia é um meio descodificador simbólico que depois pode ser complementado com partes científicas, como é, por exemplo, a parte matemática e astronómica que está correta e as estatísticas que são feitas para nós nos sentirmos à vontade quando dizemos, reparem, cada vez que o Mercúrio fica retrógrado, há problemas a nível da comunicação, há máquinas que se estragam, é a internet que cai, essas coisas depois são abalizadas, digamos, com essa parte de confirmação científica, mas eu não estou aqui a entrar na discussão, nem acho que seja útil. Acho que podemos perfeitamente compreender que se trata de uma linguagem simbólica e que, desde que para nós faça sentido como descodificador, é tudo aquilo que nós necessitamos aqui. O que é que acontece depois com o próximo planeta? É Plutão. Já sei que vão dizer, mas já não é planeta. Não interessa, em termos astrológicos, ele é muito relevante. Porquê? Quer seja planeta, quer não seja, o facto é que ele tem um fator exponencial nos nossos horóscopos que é talvez o mais pesado de todos. E talvez tenha a ver com o facto de ele estar ligado à questão da gravidade e dele próprio ser um pequeno planeta que está tão concentrado, que é muitíssimo mais pesado do que outros planetas, por exemplo, gasosos, como é o caso de Júpiter, que é um gigante imenso quando comparado com Plutão, mas que depois não tem aquele peso nas nossas vidas como tem o Plutão. E peço desculpa, porque esqueci-me quando estava a falar do Neptuno, de dizer relativamente ao Foato, ao Prana e a essas questões, o que é que lhe correspondia? Se o Urano já vimos que é a eletricidade e é o Foato, e tem a ver com a tradução, digamos, da ideação cósmica para aquilo que é real e aquilo que é captável intelectualmente. No caso do Neptuno, ele corresponde ao prana e ao eletromagnetismo. Talvez por isso também, a partir da segunda metade de 1800, surgiram, por exemplo, o espiritismo, mas também estou-me a referir sobretudo à teosofia. Ou seja, a teosofia que está fortemente marcada pelo Neptuno, neste sentido de ser uma abordagem espiritual que não é nova, é uma sabedoria que vem do fundo dos tempos, mas que na altura é apresentada ao Ocidente de uma forma nova, é revolucionária de uma forma uraniana em termos de também romper com as barreiras mentais do Ocidente, e vai ser também plutoniana pela transformação pessoal de cada um de nós, mas no caso do Neptuno, o Neptuno é o prana e a energia eletromagnética, e se pensarmos nele como etérico, onírico, mais da alma que do corpo, faz todo o sentido. Ora bem, voltando aqui ao Plutão, e peço desculpa por não ter dito isto na altura própria, o Plutão tem a ver com a energia do Kundalini e está muito ligado, por exemplo, ao Escorpião, que é um signo eminentemente sexual, mas também de energia que pode e deve ser aplicada espiritualmente e que também tem a ver com o ocultismo, e, portanto, a energia de Kundalini está muito ligada ao Plutão, e vamos a ver aqui, mais uma vez, ele é descoberto, curiosamente, com a Lua em Escorpião. Reparem, eu só reparei nisto ontem quando estava a lindar isto, porque já conhecia os outros pormenores, mas não tinha comparado nunca, na mesma altura, os temas dos três lentos. E descubro que é uma coincidência muito curiosa, ou melhor, é antes uma sincronia, todos eles nascem com a Lua em Escorpião, ou seja, a Lua em Escorpião não é uma Lua fácil, mas é uma Lua extremamente perceptiva e até psíquica, e portanto eu acredito que quem descobriu estes três planetas lentos e quem mais tarde
se apaixonou por eles em termos astrológicos e os aprofundou em termos de retirar deles significados, provavelmente tinham uma forte componente escorpiónica ou até lunar escorpiónica. Esta capacidade de perceber, de captar e de trazer depois à realidade é fantástica. E como veem, vamos ter outra vez planetas no Aquário, o Urano em Carneiro, que, salvo erro, também tinha estado na descoberta do Neptuno, embora em anos completamente diferentes. Já vimos que o espaço de tempo que leva Urano é metade do que leva Neptuno e mais ou menos entre 1/3 e 1/4 do que leva Plutão. O que é que acontece também com Plutão, que é interessante? Ao contrário de todos os outros planetas no sistema solar, é o único que se move numa elipse muito diferente da de todos os outros. O que quer dizer que o Plutão vai evoluindo à volta do zodíaco de forma muito dispara em termos de tempo. Quando está na parte lenta, pode levar muitíssimo mais anos, chega a estar quase, sei lá, dezenas de anos seguidos nos mesmos signos. Em comparação, ao longo do século XX, estava na fase rápida, razão pela qual pessoas que nós ainda chegámos a conhecer passaram pela oposição de Plutão, que, atendendo a que ele leva cerca de 250 anos, seria impossível se ele tivesse uma elipse que fosse regular. A irregularidade temporal da sua elipse faz com que certas pessoas possam viver uma vida quase inteira com o Plutão em 2 ou 3 signos no máximo, e outros possam chegar à oposição de Plutão. Nós conhecemos casos concretos de pessoas, por exemplo, a Rainha de Inglaterra será uma delas. Não vou pôr os temas da descoberta de Saturno e de Júpiter, aliás, porque não sei, e nem lá tempore quando é que foram. O Saturno e o Júpiter sempre fizeram parte dos 7 planetas da astrologia tradicional e, aliás, já eram conhecidos muito antes do nascimento de Cristo. Júpiter, pensa-se que tenha sido a estrela que os magos seguiram quando andavam à procura do menino Deus, e isso e uma grande conjunção que terá havido de Júpiter e Vênus, anunciando o nascimento do Rei dos Reis por volta da altura em que Jesus nasceu. Este é Júpiter, é um gigante enorme, mas é um planeta quase todo composto de gás. Portanto, reparem como é diferente. Por exemplo, Júpiter, nos horóscopos, é um benéfico, é um protetor. A única coisa negativa do Júpiter é que é um exagerado em tudo. E, portanto, por exemplo, pode ser um benéfico e um protetor, mas ao mesmo tempo levar-nos a extremos nas áreas do horóscopo onde ele está presente, porque nos incentiva a querer mais e mais e mais daquela coisa, ou daquela atividade, ou daquela pessoa, ou daquela comida, ou daquela bebida, enfim, o que for. Portanto, em relação aos ritmos, o Saturno, voltando agora um bocadinho atrás, leva cerca de 28, 29 anos a fazer a volta completa do zodíaco, enquanto que o Júpiter leva cerca de 11 a 12 anos. Se pensarem um bocadinho na astrologia chinesa, que é uma astrologia bastante diferente, porque se baseia na Lua e o signo é um signo que dá para um ano inteiro e a cada 12 anos regressa o signo, o primeiro signo. Por exemplo, neste momento estamos a começar na astrologia chinesa o ano do tigre. Daqui a 12 anos será de novo o ano do tigre. De certa forma, isso corresponde um bocadinho a estes ritmos de Júpiter. Ora bem, entrando agora em alguns eventos para vos dar uma ideia de como é que estas coisas funcionam, e embora eu já tivesse explicado que a independência dos Estados Unidos é ligeiramente anterior à descoberta do Urano, podemos verificar uma coisa curiosa. Com exceção da Lua, que está aqui em Aquário, onde eu estou aqui a mostrar com o rato, e do Plutão, que está em Capricórnio, muito próximo do grau onde está hoje em dia, agora mesmo, ou seja,
Os Estados Unidos estão neste momento a ter um retorno de Plutão, já vou explicar o que é isso. O Urano, no horóscopo dos Estados Unidos, está aqui na sexta casa, no finalzinho da sexta casa, já na sétima, em Gêmeos. E com todos estes planetas, o Marte, a Vênus, o Júpiter e o Sol, na casa 7. Casa 7 em qualquer horóscopo, se for uma pessoa, também se diz que é o outro ou o casamento, mas é sobretudo a relação com os outros. Reparem como os Estados Unidos, a partir do seu nascimento, se colocou numa posição polar, como dizendo eu e os outros. E a certa altura até se falava da Pax Americana e de como eles eram uma espécie de polícia do mundo. Ora bem, isso vem desta forte propensão de estarem virados para fora e do seu ascendente em Sagitário, que faz com que eles se transportem para o seu próprio ultramar muito facilmente e estejam móveis por todo o mundo. E, por outro lado, tenham um grande peso saturniano cada vez que há negociações de todos os tipos. E, por outro lado, sejam extremamente poderosos a nível económico, embora agora com muitas dificuldades, mas tenham tido fortes altos e baixos económicos. Aliás, por exemplo, na primeira grande depressão económica, em 1929, e vamos ver um horóscopo que não é de 29, mas que é muito próximo, este Plutão veio a ter uma influência muito grande na queda da Bolsa, em todo o desastre económico que surgiu, entretanto. Portanto, reparemos como a influência do Urano foi fundamental neste eixo, que é o eixo da identidade, neste caso da identidade de um país que não deixa de ser muito idealista, que quer aplicar as regras da fraternidade, mas que, sendo também dirigido por homens, de vez em quando não as aplica da forma se calhar mais adequada. No entanto, também tem grande potencialidade e esteve muito ligado a ideais maçónicos e templários e a ideais espirituais quando foi criado. Portanto, aqueles que o criaram e que eram de alguma forma arautos deste Urano, que por estar tão próximo da casa 7, no fundo, já influencia toda a sua atuação perante o mundo, tiveram e ainda têm um grande peso. Hoje em dia, o que é que acontece? Plutão está precisamente aqui. O Urano, hoje em dia, está quase a fazer um retorno. Reparem, isto também quer dizer qualquer coisa. Quando nós temos retornos solares ou retornos de Saturno, há muita coisa que muda nas nossas vidas. Hoje em dia estamos de novo numa anunciada crise económica profunda. Os Estados Unidos têm uma dívida imensa, estão empenhados em vários teatros, uns de batalha, outros de Guerra Fria, e estão quase a ter também um retorno do Urano, porque o Urano já está desde 2018 no Touro, fica 7 anos em cada signo, e, portanto, daqui a 3, 4 anos vai entrar nos Gêmeos e muito rapidamente vai ter o seu retorno do Urano. Portanto, o que é que isso vai querer dizer? Não sei. Mas hoje em dia todas as polarizações mundiais estão em profunda mudança. Curiosamente, os Estados Unidos têm a Lua em Aquário, são muito modernistas, são tecnologicamente muito avançados e mentalmente também muito avançados. E depois têm uma dicotomia engraçada, são também muito afetuosos, porque têm muita coisa no caranguejo. Há uma certa dicotomia, porque varia um bocadinho o exercitar de um poder e de uma tecnologia com uma mentalidade e uma abertura que, quando nós conhecemos bem um ou uma americana, vemos que normalmente é uma pessoa extremamente humana e aberta. Portanto, há aí também uma grande afetividade que, a nível das nações, nem sempre se consegue ver. Estou a pôr aqui o horóscopo do Churchill. Nem é tanto, eu gosto da personalidade do Churchill, mas nem é tanto pelo Churchill em si, é que não tive tempo de ir recuperar, por exemplo, em 1875, o horóscopo da Sociedade Teosófica Geral, Internacional, que é muito interessante e que tem um grande pendor da cruz cósmica dos signos fixos, ou seja, do Aquário,
Leão, Touro e Escorpião. E, na pressa, como há horóscopos que são fáceis de encontrar online, é o caso do Churchill, que nasceu muito pouco tempo antes. Reparem que o Churchill nasce em novembro de 1874. A sociedade é fundada em novembro de 1875. Portanto, a nível dos planetas lentos, isto ajuda-nos muito a ter uma ideia que não é muito diferente. Ou seja, o que é que se estava a passar? Tínhamos o Neptuno no final de Carneiro, que é o primeiro signo, é um signo de iniciativa. Neste caso, no caso da sociedade, será uma iniciativa espiritual. Depois temos um Plutão no Touro, o Plutão no Touro, com grandes modificações, mas sobretudo também uma ideia muito nova relativamente a tudo o que diz respeito à natureza e à Terra. Se por um lado, no final do século XIX, havia uma corrente muito materialista, contra a qual, aliás, a sociedade surgiu, e antes da sociedade o próprio espiritismo também tinha surgido, numa tentativa assumida de curvar aquele grande materialismo. A ciência tinha tomado as mentes humanas por assalto, as pessoas estavam apaixonadas com a hipótese de compreenderem e explicarem tudo exclusivamente através da ciência. Os avanços da física eram imensos, mas, por outro lado, havia a necessidade espiritual, mostrada aqui neste Urano, de incentivar uma outra perspectiva das coisas e, sobretudo, mostrar que não eram perspectivas opostas. Aliás, se lembrarem, Blavatsky previu que daí a 100 anos depois dela escrever a Doutrina Secreta, que foi em 1880 e qualquer coisa, ou seja, a partir dos anos 80 do século XX, a ciência seria o seu maior aliado. E nós vemos que nestas últimas décadas a ciência tem efetivamente ido ao encontro de muitas das coisas de que ela falava exclusivamente a partir do lado espiritual e que também foram desenvolvidas, por exemplo, pela Anne Besant e pelo Sr. Leibniz, as questões da química oculta. Muitas dessas questões hoje em dia foram confirmadas pela ciência. Portanto, ela realmente previu certo e a sociedade também surgiu no momento de charneira da história da humanidade. Aliás, disse que todos os séculos, o último quarteirão de cada século é sempre uma semente de qualquer coisa que está a ser lançada para o século seguinte. E a Sociedade Teosófica fez parte dessa semente. E onde está o Urano no meio disto? Está em Leão. Ou seja, no caso do Churchill, ele vai ser um líder leonino, e é leonino, ele tem uma postura quase real, ele tem às vezes um mau gênio também real, mas por outro lado um sentido de humor e uma capacidade de gostar, por exemplo, da arte de crianças muito grande. E, portanto, se fizéssemos um paralelo para a sociedade que também tem Urano em Leão, também há aqui uma liderança, muitas vezes, aliás, a própria Blavatsky tem muitíssimos planetas nesta cruz, que é a tal cruz fixa. E reparem, qual é esta cruz fixa? Esta cruz fixa é a Esfinge. A Esfinge é esta cruz fixa. O Aquário é a cara humana com que a Esfinge olha. O touro é o corpo de touro com que a Esfinge está deitada. As garras de leão e a cauda de leão são um leão. E depois as asas, porque a Esfinge também tem asas, são o símbolo do signo do escorpião, que tem 3 níveis. Tem o nível escorpião, que é aquele mais baixinho e mais chato. Daquelas pessoas que a gente às vezes diz, epá, vê-se bem que é escorpiónico, é tão retorcido, é tão vingativo. Mas depois tem oitavas superiores a isso. Então a oitava seguinte é a da serpente, que é a forma como o escorpião nos aparece, por exemplo, ao longo de toda a civilização egípcia, em que os egípcios, em termos rituais, tinham aquela, não sei como é que se chama, tinham aquela espécie de cobertura da cabeça e depois tinham uma serpente a sair-lhes, como se fosse a sair-lhes do terceiro olho, que é o símbolo, lembrem-se do que eu vos disse do Plutão e do Escorpião,
é o símbolo da energia do Kundalini e do despertar do terceiro olho. Portanto, a esfinge, no fundo, é um símbolo extremamente complexo e extremamente profundo da civilização humana e de todos os enigmas que estão colocados diante do ser humano, que perante a esfinge tinha que conseguir responder a uma questão. E essa questão talvez seja, no fundo, quem somos? Continuando, em 1910 fui buscar a República Portuguesa. Porquê é que eu fui buscar o horóscopo da República Portuguesa? Eu é que faço este horóscopo para Portugal, porque a maior parte dos astrólogos vão buscar um horóscopo antiquíssimo da monarquia. Mas eu acho que hoje em dia o nosso paradigma mudou de tal forma com a instituição da República que este horóscopo, de certa forma, a mim ajuda-me muito a interpretar tudo aquilo que diz respeito a Portugal, de uma forma que o horóscopo da monarquia não me ajudaria tanto. É evidente que Portugal continua, como no horóscopo da monarquia, a ter uma forte componente peixe. E eu compreendo que Portugal, para muitos astrólogos, é um país peixe. Muitos dos nossos presidentes da República são peixes, os que não são peixes são sagitários. Aliás, dois casos são o Mário Soares e o Marcelo Rebelo de Sousa, que um, salvo erro, é peixe e o outro é sagitário, ou enfim. Porquê é que me faz mais sentido este horóscopo para Portugal? Para já, o Sagitário também é todo virado para o estrangeiro e para o ultramar. Não se esqueçam que durante os primeiros anos da República houve todas as questões relativas a Moçambique e às antigas províncias ultramarinas, que depois se passaram a chamar colónias, mas que eram como províncias ultramarinas, e, portanto, termos o Sagitário aqui é algo que se coaduna muito melhor com as transformações que ao longo deste último século e 10 ou 11 anos, ou seja, estes 111, 112 anos, foi ocorrendo. Primeiro, nós ainda estávamos muito ligados às nossas províncias ou às colónias, passámos por uma guerra colonial. Quando houve a descolonização, virámos-nos para a Europa, ou seja, continuámos sempre polarizados para o outro, polarizados para o estrangeiro, polarizados para fazer partes de grupos e de alianças, e, entretanto, o que é que vemos neste horóscopo? Quase todos os planetas estão acima do horizonte. Portugal tem tido sempre uma tendência para ser muito interventivo. Fosse primeiro nas províncias, fosse depois na União Europeia. Portugal é, de um modo geral, interventivo. A República é uma revolução. Plutão está aqui em Gêmeos na 7ª casa. É substituído, aliás, já tinha sido morto o rei em 1908, que foi uma grande violência, para uma pessoa que, apesar de ser um símbolo, talvez não merecesse karmicamente essa violência tão grande, porque era um homem até muito interessante. Mas depois do assassinato do rei e do príncipe, não há dúvida que se estabelece aqui um regime que eu acho que hoje em dia tem mais a ver com a nossa maneira de ser, o que não quer dizer que eu esteja a tomar partido, nem a propósito da monarquia, nem a propósito da república. São sistemas que cada um tem a sua vantagem e vemos muitos países que são monarquias e que se portam muitíssimo bem. Temos aqui o Urano em Capricórnio, temos aqui o Plutão em Gêmeos, temos aqui o Neptuno em Caranguejo. Ou seja, neste caso do Neptuno em Caranguejo, há na ideologia e nos paradigmas republicanos um grande apego também à terra, à história, às pessoas, à família, de uma maneira diferente, de uma maneira mais comum. Recuperar o homem comum, educar as pessoas, alfabetizá-las, espalhar uma certa maneira de estar e de partilhar conhecimentos e bens. E depois avançamos mais 10 anos e temos não a criação da sociedade a nível, por exemplo, de quando foi assinada por Annie Besant, pouco tempo antes, a carta de alforria, por assim dizer, da STP aqui em Portugal, mas a criação à face da lei portuguesa, que para mim, se a outra era, por assim dizer, a concepção da STP, este foi o nascimento da STP.
À face da lei portuguesa, a STP surge a 28 de novembro de 1921, curiosamente, exatamente um ano antes do nascimento da Maria Guilhermina, a 28 de novembro de 22, que faz este ano um século. E o que é que nós vemos? O Urano em Peixes. O que é o Urano em Peixes? Uma nova forma de apresentar a religião ou a espiritualidade. Naquilo que eram as águas mortas ou mornas de Portugal na altura, a sociedade e outras formas de levar uma espiritualidade renovada surge como algo de revolucionário. Por exemplo, a nível da Igreja Católica Apostólica Romana, era vista como qualquer coisa de perigoso, porque implicava que as pessoas tinham liberdade de pensamento, que acreditavam em coisas que não eram o paradigma dos peixes, ou seja, digamos, do tempo de toda a era de peixe. Nós estamos a começar a entrar na era de aquário, e houve aqui uma mudança de paradigma que neste horóscopo é trazida por este Urano. E depois, onde estava o Neptuno? O Neptuno estava num signo onde está muitíssimo bem, em Leão. E na casa 6. A casa 6 é a do trabalho. Como vocês sabem, durante bastante tempo, durante a ditadura, a própria Sociedade Teosófica tinha que trabalhar com muita descrição, para não dizer quase em certa medida, na clandestinidade. Portanto, este Neptuno em 6 também traz esse caráter de estar um pouco encoberta. A situação não permitia que se tornasse muito visível. Mas, por outro lado, com uma grande, muito virada para os seus contactos, para as suas palestras, para a renovação não só daquilo que era a apresentação intelectual das religiões, mas também uma certa concepção estética que se revelou, por exemplo, quando Fernando Pessoa traduz todos aqueles manuais de teosofia e começa também a aprender astrologia e rosacrucianismo, a aprofundar a doutrina secreta, a aprofundar a teosofia, a constituir as suas próprias mundividências dentro da sua heteronímia. Tudo isto tem muito a ver com esta gênese da teosofia em Portugal e com, se vocês virem, Lua em Escorpião, Mercúrio em Escorpião, Vênus em Escorpião, numa conjunção relativamente próxima, ou seja, dentro da alma daquilo que era a sociedade teosófica, essa necessidade de aprofundar e de ir àquilo que está oculto, não necessariamente sempre no sentido do ocultismo, mas no sentido de ir em busca de autoconhecimento, em busca do que é o ensinamento teosófico e em busca de compreender as diferentes religiões. Mas o sol da sociedade, um sol sagitariano, mais uma vez ligado para o estudo daquilo que é diferente. As outras religiões, os outros povos, as outras culturas, as filosofias, os outros princípios. Mais uma vez um caso interessante, o horóscopo da Rainha Isabel II, porque ela nasceu em 26, portanto muito poucos anos a seguir, e já nos dá alguma noção daquilo que é, por exemplo, temos estado a ver situações e organizações, porque eu não aprofundei muito do Churchill para não perdermos tempo, porque senão isto torna-se longo. No caso desta senhora, portanto, um indivíduo, embora um indivíduo que nasce com um papel especial no seu próprio país, ascendente em Capricórnio. Lembrem-se de como a jovenzíssima criança ainda, Elizabeth, vai ver o pai dela que de repente se confronta com a necessidade de assumir o seu papel de rei, e ela estuda com ele, ela aprende com ele, e ela interioriza ainda na infância e na adolescência aquilo que para ela é um papel que é quase, não é quase, é mesmo do foro espiritual. Portanto, quase como ela é velha desde pequena, ela nasce com peso, ela nasce madura e, por outro lado, encarna todo aquele peso também, que às vezes também a torna um bocado antipática aos olhos de certas pessoas, que é aquele conservadorismo. Onde é que ela tem o Plutão? Em Caranguejo. Onde é que ele está agora? Em Capricórnio. E passou há muito pouco tempo em cima do ascendente dela. Portanto, isto quer dizer que é uma daquelas pessoas que nasceram no ciclo curto, ou melhor,
no ciclo em que Plutão anda muito rapidamente e está a viver uma oposição de Plutão que daqui a uns anos nenhum de nós vai ter, porque já nascemos numa época completamente diferente. O que é que ela tem? Neptuno e Lua em Leão, em 7ª casa. O que é que isto dá? O seu brilho real, porque o Leão é, por excelência, o signo dos reis. Aliás, quando se fala no Cristo Rei, é a versão leonina da... se nós aplicássemos a esfinge ao Cristo, era a versão leonina do Cristo como Cristo Rei. Portanto, ela é rainha, encarna ao mesmo tempo o papel de chefe da Igreja Anglicana e toda a sua personalidade brilha e inclusive tem um magnetismo, que embora algumas pessoas não gostam dela, ela tem muito magnetismo, para o bem e para o mal, potenciado por esta enorme e forte oposição de Marte e de Júpiter à sua Lua e ao seu Neptuno, e depois está em quadratura aqui com o Saturno, e portanto ao longo da vida, tudo aquilo que eram os modelos conservadores que ela queria manter, tudo acabou por colapsar. Ao longo das quadraturas e das oposições do Saturno, os escândalos da sua família, as mudanças no seu país, e ela acaba por continuar a ter ainda hoje carinho de muita população, mas ao mesmo tempo aquele sistema está um bocado esboroado em tudo o que é esta grande modificação que já vamos ver depois adiante com a questão do Brexit. Passando, por exemplo, para 1939, 1 de setembro. Eu só pus aqui Berlim porque, embora a guerra começasse na Polónia, quem decide aquilo que dá origem à guerra é, no fundo, o Hitler em Berlim, no seu quartel-general. E, portanto, a guerra começa e, ao princípio, nem se dá conta do quão tenebrosa iria ser. Temos um Neptuno em Virgem, ou seja, uma espiritualidade que foi subvertida e que foi posta ao serviço, por exemplo, dos militares, da saúde, mas de uma maneira negativa, porque também sabemos que em 1939, ou seja, entre 26 e 39, tinha sido a ascendência do nazismo. O nazismo corresponde a uma ideação extremamente autoritária, com o Plutão já aqui em Leão e com este Urano em Touro, um paradigma muito autoritário em que tudo aquilo que é estrangeiro ou que é considerado como inimigo ou como impuro é objeto de genocídio. Aqui não se vê ainda todo esse impacto negativo, mas temos aqui, por exemplo, nesta Lua Júpiter, nitidamente as grandes personalidades em jogo, por exemplo, a personalidade do Hitler e, por outro lado, a personalidade do Churchill. Temos aqui toda a componente afetuosa e afetiva daquele tempo em perigo porque no fundo, toda a humanidade foi posta em crise. Tantas famílias ficaram divididas ou mesmo erradicadas. Portanto, sem entrar depois em todos os pormenores, reparem só numa coisa. Nós hoje em dia estamos outra vez com o Urano em Touro. E não sendo exatamente os mesmos problemas, porque hoje em dia o Urano em Touro é mais toda a questão climática, toda a questão ambiental, toda a questão da comida, da agricultura, e isso já vamos abordar mais adiante, mas reparem como estes ciclos são curiosos. E depois aqui, em 8 de maio, no final da guerra, ou seja, não no final completo, porque depois ainda houve o Japão e a guerra na Ásia, mas naquilo que diz respeito à Europa, e nós aqui estamos a falar a partir da nossa perspectiva europeia, não é? Nós estamos aqui no dia 8 de maio a ver o quê? Lembrem-se disto depois, quando nós falarmos no facto de estar tudo em metade apenas do horóscopo. Reparem, começamos a ter aqui esta conjunção Lua-Marte, depois outra Vênus-Mercúrio, temos o Sol, temos o Urano, temos o Saturno,
temos mesmo em cima do ascendente do Plutão, que é estranho, porque para o fim de uma guerra, em princípio, o Plutão não deveria estar em cima do ascendente, porque é uma coisa altamente kármica, mas no fundo nós vemos que a guerra, no fundo, não acabou. Deixou de ser uma guerra quente, passou a ser muito pouco tempo depois uma guerra fria. Esta sucessão de ritmos de guerra, na realidade, ainda não terminou. Porque houve uma coisa que eu não teria tempo se fosse abordar tudo, que é os mega ciclos, que não são iguais, não é? Porque já vos disse que têm ritmos diferentes, o Urano, o Neptuno e o Plutão. Há mega ciclos de conjunções, de oposições e de quadraturas entre o Urano, o Neptuno e o Plutão. E o que é que acontece nesses megaciclos? Só vos vou dar um exemplo. 500 e tal anos antes de Cristo, does it ring a bell? Ou seja, quando surgiram Buda, Lao Tse, Confúcio, os pré-socráticos, e, portanto, a primeira grande figura saída desta humanidade, que foi o Buda que saiu desta humanidade, 500 anos mais ou menos antes do surgimento de Jesus, foi uma conjunção total de Plutão, Urano e Neptuno no signo do Touro, onde hoje em dia temos o Urano. Estes três estavam conjuntos no signo do Touro. E estas grandes figuras da antiguidade surgiram. Portanto, isto para vos dizer que o Plutão aqui é indiciador de ciclos muito maiores. E aquilo que às vezes parece ser o começo de uma guerra começou na realidade muito antes. E aquilo que parece ser o fim de uma guerra não é o fim de tudo aquilo que está implícito nessas energias conturbadas. O que é que nós temos aqui? Eu fiz este horóscopo como se fosse em Londres, porque na medida em que estamos na Europa, e Londres foi um dos grandes vencedores da guerra, realmente está feito para lá, e temos Leão, o signo da Grã-Bretanha e o signo da monarquia inglesa, com o Plutão, o poder dos vencedores, mas depois também estes grandes aspectos difíceis e desafiadores entre um Marte no estrangeiro, porque ainda se estava em guerra, por exemplo, no Japão, ainda houve, por exemplo, as bombas nucleares, este Neptuno em balança, fazendo com que muitos dos acordos que foram feitos no final da guerra tenham tido nos bastidores muitas negociações que as pessoas na altura não sabiam e que ficaram ocultas. O Saturno em Caranguejo, porque as estruturas das famílias e também da comida, das casas, tinha ficado tudo destruído. A Alemanha estava horrivelmente destruída, Londres tinha sido horrivelmente destruída, o Japão ficou completamente destruído e, portanto, tudo aquilo que era reconstruir as estruturas, e isto era kármico, na casa 12 do Karma, o Saturno e o Nodo Norte, portanto, toda a necessidade que, apesar do fim da guerra, ainda levou muitos anos a reconstruir, fosse estruturas, fosse comida, fosse agricultura e as próprias famílias, as pessoas que tinham sido libertadas dos campos e que de repente davam por si a viajar numa Europa sem rei nem roque, muitas vezes a irem ter aos seus países onde as suas casas estavam ocupadas por outras pessoas, onde ninguém manifestava gratidão nem alegria em recebê-los, e muitos deles acabando por emigrar, uns para a Palestina, que depois se tornou independente como Israel, e outros para outros lados, e a recomeçarem as suas vidas, por exemplo, na Austrália, nos Estados Unidos, em África e por toda a Europa, muitas vezes com essa deslocalização. Entretanto, continuando com este tema que no fundo já entra pela Guerra Fria, vou-vos mostrar dois exemplos muito curiosos que vão ser a construção e a queda do Muro de Berlim. Na noite de agosto, de 12 para 13 de agosto de 1961, começa a ser construída a grande velocidade por milhares e milhares e milhares de pessoas o muro que a Alemanha de Leste construiu para já não ser possível transitar entre a Alemanha de Leste e a Alemanha Ocidental. E o Saturno estava em Capricórnio,
assim como Júpiter, embora já estivesse aqui mesmo no fim. Mais uma vez, o que é que se verifica? Com exceção destes dois, estava tudo numa parte muito curta, muito estreita do horóscopo. Ok, estavam estes dois, já ajudam a polarizar, mas nós vamos ver como é que isto vai ser importante daqui a muito pouco. Ora bem, o que é que acontece? A Vênus em Câncer é muito amorosa, muito terna, muito virada para a família, para as crianças, para o amor e para a alegria, para as memórias de família, para a comida, para a casa. Está a fazer um aspecto positivo, mas a quê? Ao Neptuno em Escorpião. Subrepticiamente, todas essas alegrias estão a ser assolapadas. Porquê? Porque as pessoas, há famílias que vão ficar divididas por um muro que não vão mais ver-se. Há pais e filhos que tinham vindo a um ou outro lado de Berlim que já não puderam atravessar, que só se viram ao fim de 30 anos, alguns deles, os que se viram. Portanto, reparem como isto é subreptício, isto é como se fosse uma fundação que se está a esboroar. E depois, mais um aspecto que aparentemente seria positivo, mas que é muito manipulador, que é este Plutão em cima desta Lua, em Virgem, ou seja, estabelece, sobretudo do lado do leste, mas no fundo de ambos os lados, um regime muito virado para o trabalho, para o militar, para as coisas coletivas, onde não havia margem nenhuma para a expressão individual, e tudo isto dentro da quarta casa, que é a casa, ao mesmo tempo a alma, mas num conjunto completamente compulsivo e talvez não muito agradável, com este Urano quase em cima do Sol e do Mercúrio, uma mudança total de paradigma. As pessoas que ficam de um lado ou do outro passam a ter que encarar aquela outra parte do seu próprio país como um país inimigo e muitas vezes não conseguem realmente manter o contacto com as suas famílias. Até quando? Até à queda do muro. E reparem que é engraçado, se virmos, este parece a edificação de qualquer coisa, este parece a queda de qualquer coisa. E então o que é que nós temos? A Lua no Peixe, que é uma Lua muito mais agradável, muito mais universalista, de repente, e também uma Lua de infiltração, porque o Peixe também é água. Onde é que estava o Neptuno? O Neptuno estava conjunto a Saturno, também a inundar, a infiltrar a estrutura. A estrutura do muro começa a ser abatida, primeiro insidiosamente e depois diretamente pelas pessoas que na noite de 9 de novembro de 1989 começam a abrir brechas e a tirar e a mandar abaixo o muro. O Júpiter está aqui a proteger as tais famílias, que agora finalmente vão poder saltar o muro e ver-se pela primeira vez. E onde é que está o Saturno? Também em Capricórnio. Reparem como houve exatamente, ou quase exatamente, um retorno de Saturno. Um muro que é construído e que é abatido no seu retorno de Saturno. 28, 29 ou 30 anos desta maneira de estar, que depois é substituída por um paradigma completamente diferente. E com o Sol, o Mercúrio, o Sol tinha estado conjunto com o Urano, que aliás tinha a ver com os ideais comunistas da Alemanha de Leste, e agora o Sol está conjunto com Plutão, termina toda esta fase. Estou a tentar dar-vos uma ideia de que, no fundo, todas estas movimentações é como se a própria história, a própria Terra e a própria humanidade são um ser vivo que vai respirando e que vai tendo diversas coisas que lhe vão acontecendo na sua vida, que é sempre. Portanto, isto são ciclos dentro de ciclos. É como se nós tivéssemos um grande relógio e cada um destes planetas é um ponteiro diferente, com ritmos diferentes, e nesta dança, que é mais complexa que um tango, mas igualmente apaixonada, vão sucedendo todos estes eventos, todas estas coisas. Ora, o que é que temos aqui? A República Portuguesa com os trânsitos do 25 de Abril. Olhem o Plutão aparecer em cima deste Marte, que é a revolta dos militares e a necessidade
de uma mutação profunda naquilo que era o ser de Portugal. Porque o 25 de Abril, obviamente, foi uma libertação, mas foi o fim do mundo. Para algumas pessoas foi o fim do Império. Foi aquilo que deu origem depois, e bem, à descolonização. Por outro lado, embora a Revolução em si e a descolonização tenham decorrido sem derramamento de sangue, este pelotão que vai estar aqui durante anos e vai passar muito profundamente em cima deste solo, vai provocar mudanças profundas que algumas foram extremamente complexas, para não dizer até muito sangrentas, em muitos dos países que se libertaram e que depois atravessaram terríveis guerras civis, por causa também da luta dos dois blocos, porque muitas dessas guerras civis eram financiadas, por um lado, pelos Estados Unidos, por outro lado, pela União Soviética. Portanto, reparem como aqui o tempo não dá para extravasar e nos fazer, por exemplo, o horóscopo da União Soviética e dos Estados Unidos e depois ver como é que é esse confronto, mas vê-se que aqui o Urano também estava a passar e tinha passado pouco tempo antes em cima do Sol. O Urano é muitíssimo mais rápido. O que é que aconteceu durante estes 7 anos de Urano em balança? Que aqui se calhar já tinham decorrido para aí talvez uns 5 anos. O Urano foi preparando a Revolução. O pelotão já lá estava há muito mais tempo, corroendo completamente aquilo que era o antigo paradigma, dando origem a um novo paradigma que ninguém na altura sabia o que era este Neptuno em Sagitário no ascendente. Portugal já não sabia quem era, mas quem sou eu? E havia idealismo e havia vontade de continuar a ser um Portugal virado para o estrangeiro. Mas que estrangeiro? Se calhar Portugal também nunca teria aderido à União Europeia se não tivesse ficado sem as províncias ou as colónias, como queiram chamar, porque tinha tudo aquilo que precisava para sobreviver. Mas uma vez estripado de todos esses bens e recursos, precisava da União Europeia para sobreviver como pequeníssima Flórida europeia, porque sem nada disso nós o que éramos? Praias, laranjas e pouco mais. Portanto, reparem como tudo isto acaba por ter o seu sentido. Também a Lua em Escorpião, que Portugal tem, não é? Mas a Lua do 25 de Abril é uma Lua em Gêmeos. E o que é usado para os códigos para dar origem ao 25 de Abril? E aqui vou passar mesmo para o horóscopo do 25 de Abril. A Lua em Gêmeos, em 6, que é o trabalho, mas também são todas aquelas profissões que têm a ver com o bem comum, ou seja, professores, enfermeiros, médicos, mas militares, jornalistas. Como é que é passada a palavra para dar origem ao 25 de Abril? Eu pus para a meia-noite e já sei que haverá astrólogos que dizem não, porque no fundo só foi declarada a vitória do 25 de Abril umas horas depois. Mas não interessa. À meia-noite foi transmitida e tocaram a grândula. É esta Lua em 6, em Gêmeos. Gêmeos é a comunicação social. Na altura não havia internet, mas havia a rádio, havia a televisão. Portanto, um dos passos fundamentais no meio dessa Revolução dos Cravos foi a tomada das rádios e das televisões, a partir das quais foram dados os sinais de código para a Revolução avançar. Eu não estou aqui nunca a fazer juízos de valores, sobre seja o que for, portanto não estou só a dizer, olha, reparem como isto estava aqui. Na casa do karma estava o Neptuno, em Sagitário, o karma acumulado naquilo que nós tínhamos feito fora de Portugal, de alguma forma a chegar até nós, através do 25 de Abril e depois logo a seguir da descolonização. O Sol, cheio de bons sentimentos aqui no Touro, sentimentos fortes, fraternos, sentimentos também de tolerância, de cultura, de arte, foi uma grande expansão na altura da arte, do alfabetismo, etc. O Mercúrio aqui, com novas ideias e uma inteligência rápida aqui no Carneiro, embora uma inteligência impulsiva, porque houve coisas que aparentemente foram pacíficas, mas depois deram origem a muito correr de sangue. O Júpiter e a Vênus, excelentes em peixe, a alma portuguesa em toda a sua comunicação carinhosa e até quase espiritual, mas também de uma forma muito porosa e com quadraturas grandes aqui a este Neptuno e a esta Lua. E, mais uma vez, o Saturno e o Marte
em plena ebulição, no signo do caranguejo. A perda das colónias em relação ao anterior Portugal é como uma amputação, ou então, se fosse uma mãe, é o momento em que todos os filhos deixam a casa. Reparem, é como uma mãe que tem 7 filhos, não é? Sei lá, Angola, Moçambique, São Tomé e Príncipe, Macau, Timor, etc. E de repente os filhos saem todos de casa ao mesmo tempo. E isso é bom. Por um lado é bom e é um momento de alegria. Por outro lado, é um corte em termos daquilo que eram os padrões emocionais e pronto, e depois vieram todos os, por exemplo, todos os retornados que não tinham casa, que não tinham dinheiro, que não tinham carros, que tinham filhos, que tinham que ficar em hotéis, que tinham que pôr essas crianças em escolas públicas e na altura nós tínhamos um bom sistema que conseguiu em muito pouco tempo reabarcar num país que tinha pouco mais de talvez 9 milhões, praticamente quase 1 milhão de retornados e que ao fim de pouco tempo tinham todos eles as suas casas, as suas famílias, a sua estrutura, os seus trabalhos, os seus estudos. Onde é que estavam o Plutão e o Urano? Já vimos, quando vimos o impacto na República Portuguesa, estavam ambos na balança. Novas leis, a semente de uma nova Constituição, que vai ser depois em 76, e, portanto, todo um novo paradigma. Ora bem, mais um evento que tem muito interesse, que é o 11 de setembro, feito para Nova Iorque para o momento em que o primeiro avião embate nas torres. E o que é que nós vemos? Uma oposição que diz tudo entre o Plutão em Sagitário e o Saturno em Gêmeos, as torres gêmeas. As torres são estruturas saturnianas, construídas com betão, com cimento. Eram as torres gêmeas, uma estrutura. O que é que vem de lá? O Plutão, na forma de um avião, porque é Sagitário, embora não seja um signo dado, é todas as viagens, neste caso uma viagem por via aérea, em que os próprios aviões são transformados em mísseis. E as próprias pessoas que estão dentro dos aviões, que são inocentes, são usadas como parte desses mísseis para provocar vítimas. E quem é este Plutão em Sagitário? É o crescer cada vez mais furioso de um radicalismo, neste caso era o radicalismo islâmico, que se vai armar e que vai ele próprio martirizar-se, que é em função deste Plutão em Sagitário, mas também do Neptuno, que entretanto o Neptuno ainda estava em Aquário, mas que depois agora então em Peixes, ao longo de muitos anos nós temos tido sucessivos exemplos de pessoas que se martirizam em nome das suas religiões ou das suas causas, de uma forma às vezes trágica e que provoca também muita morte à sua volta. Reparem como havia oposições do Urano a Vênus, todas as pessoas, os milhares de pessoas que morreram e todos os outros cujo paradigma de afetos ficou dilacerado, e que está... O facto de ser uma coisa radicalmente nova, porque reparem, tanto o Neptuno como o Urano estavam em Aquário, logo a seguir ao ano 2000, isto é a primeira ação verdadeiramente apocalíptica, neste sentido, não é apocalíptica, mas foi milenar, isto foi uma ação milenar, porque em todo o mundo as pessoas assistiram ao vivo, à queda da segunda torre. Assistiram a tudo ao vivo, estavam estupefactos. Mas como é que é possível? É suposto ser o país mais poderoso. Como é que é possível as torres caírem? Tinham sido construídas supostamente como inabaláveis por sismos, mas depois caem. Reparem como isto é a aplicação de técnicas novas e de novos paradigmas e de um novo milénio. Isto é o começar de um novo milénio. Portanto, todas estas técnicas depois vão ser usadas pelo terrorismo, vão ser adaptadas, porque, por exemplo, quando o Saturno estava há poucos anos no Sagitário e, portanto, fez a oposição a si próprio relativamente a este horóscopo das torres, foi quando, como já não é fácil fazer atentados com aviões, começaram os atentados com os caminhões ou os carros que atropelam pessoas. Aqui na Europa, já não foi nos Estados Unidos, foi aqui na Europa, em que havia, por exemplo, mercados de Natal ou grandes aglomerações e o indivíduo com a mesma ideologia ou radicalismo religioso utilizava isso para
para manifestar a sua ideologia. Reparem como o Brexit volta a ser um horóscopo em que tudo está em muito menos de metade. Em muito menos de metade, mas já com o Urano em Touro. Ou seja, o Urano em Touro é o dialogar de grandes problemas que nós vamos ter relativamente à emergência climática, relativamente à engenharia usada para mudar o clima, relativamente à forma como as pessoas vão tendo dificuldades com recursos e as migrações massivas que vão surgir de uns sítios para os outros do planeta. A Lua ainda estava em Carneiro, o Carneiro também é o signo da Grã-Bretanha, entre o Carneiro e o Leão são os signos que mais influência têm na Grã-Bretanha, e de repente a Grã-Bretanha sai da Europa. Pela primeira vez desde a guerra, em que a Europa Unida trouxe paz, trouxe estabilidade, pode ter muitos princípios que estão errados, mas trouxe paz à Europa, a Inglaterra retira-se da Europa. O Marte está em Sagitário, rompendo de uma forma agressiva os laços que tinham sido feitos com o estrangeiro. O Júpiter e o Plutão estão no Capricórnio, onde o Plutão tem estado a fazer misérias económicas desde 2007, 2008, e onde acabou por fomentar cada vez mais a fusão e o desaparecimento de pequenos negócios, e cada vez vemos as coisas mais nas mãos de menos, seja empresas, seja pessoas. O Sol em Aquário e o Mercúrio também, porque isto realmente foi também uma coisa radicalmente nova, e a Vênus e o Neptuno em Peixes, afligidos por este Marte, porque realmente há uma parte afetiva da ligação do Reino Unido à Europa, que tinha começado com Churchill e que tinha continuado com Edward Heath, quando consegue que a Europa e o Reino Unido se liguem, que é cortado, este cordão umbilical. E, finalmente, este ano, qual é este ano? Temos tudo isto, outra vez, encafuado aqui nesta parte. Neste caso está feito para Lisboa, portanto, isto tem a ver com a forma como o nosso próprio ano irá decorrer, e vemos que é um ano com ascendente em balança, portanto, ainda há muito a tentativa de resolver negociando e através das leis e através da representação parlamentar as questões, mas vemos aqui uma grande radicalização ao nível das personalidades muito irritáveis que estão representadas, um novo Parlamento que tem um equilíbrio diferente daquele que era costume, um Sol em Capricórnio, mas isso é sempre todos os anos novos, uma vez que começa no dia 1 de janeiro, e depois temos aqui uma coisa que essa sim é preocupante, e que vai estar exatamente igual daqui a muito pouco tempo, a 3 de março, que é uma conjunção entre o Plutão, a Vênus e o Mercúrio, e que vai de certeza trazer novidades a nível mundial. Um Saturno que tem estado em Aquário, trazendo grandes novidades a nível das estruturas e das tecnologias. Um Júpiter que esteve em Aquário no ano passado, mas que agora já está plenamente, e aliás muito bem, no signo do Peixe, onde vai ao encontro do Neptuno, aqui a dar grande criatividade, o Neptuno a tornar os trabalhos cada vez mais instáveis, não há segurança laboral, não há segurança nas reformas, as pessoas, muitas delas amanham-se como podem, desculpem o termo, e depois onde é que está o Urano? Na casa 8, no Touro, indiciando os grandes desafios que temos pela frente. Só para vos dar um exemplo, o vulcão que há poucas semanas irrompeu longíssimo de tudo, em Tonga, e que não só destruiu todas as casas, poluiu e tornou quase inabitável Tonga, mas foi sentido a 10 mil quilómetros de distância. Para a República Portuguesa, isto é como os planetas estão atualmente, portanto, temos aqui o Plutão na casa dos recursos, as questões monetárias e as questões de financiamentos vão continuar a ser complicadas. Depois temos o Urano
na casa 5 da criatividade, vamos ter que ser criativos a lidar com a nossa estrutura e com a nossa agricultura, que está muito necessitada de novas formas que lhe permitam sobreviver de uma forma diferente. Mas reparem que se na República Portuguesa há esta grande dicotomia entre a personalidade e as estruturas, o Urano aqui também traz muita sublevação e muito desequilíbrio em determinadas áreas. E, só para verem que a Rainha de Inglaterra deve estar mesmo quase no fim da sua vida, porque apesar da sua imensa longevidade com este ascendente em Capricórnio, o Plutão tem estado aqui a massacrar o ascendente e quando em 24 ou 25 passar para Aquário, eu não acredito que ela consiga resistir, possivelmente até anteriormente. Não sei se aquela data de março não será muito indicativa. Bem, e a apresentação de hoje, ou seja, há bocadinho, quando eram 16h15, o céu estava assim, tudo encafuado, mas desta vez virado para fora, é uma apresentação virado para o público, para a comunicação. E o que é que tem de grave esta coisa? É que nestes anos 2020, 2021, 2022 e uma parte de 2023, o facto destes planetas estarem todos encafuados aqui, pelo menos até ao verão, e porquê até ao verão? Porque a partir do verão, depois, o Sol passa a estar nestes signos aqui. E como o Mercúrio e a Vênus nunca se afastam muito, polarizam depois o resto. Aliás, todos os meses a passagem da Lua tem sido especialmente difícil, porque ela faz todas as oposições e é a única a polarizar todos estes planetas. O que é que significa eles estarem todos amalgamados? Significa que toda a humanidade está com uma perspectiva lopsided, ou seja, é como se o nosso eixo interno estivesse torto e há uma grande compulsividade a todos os níveis da nossa vida. Portanto, se estivermos conscientes disso, temos mais cuidado em não rebentar, em não nos tornarmos irritados, em compreendermos que todas as pessoas estão igualmente e situações e empregos e tudo está igualmente dentro desta pressão enorme para termos mais capacidade de autodomínio. Agradeço a vossa atenção. Estou à vossa disposição para perguntas e respostas. Muito obrigado, Isabel, pela tua palestra, pelos teus ensinamentos estimulantes. Fiquei muito curioso relativamente às últimas leituras relativas à atualidade. Não vou ocupar muito tempo com esta intervenção. O objetivo é, sobretudo, agradecer à Isabel, com todo o afeto, com todo o respeito por ela. Eu só quero agradecer à Isabel porque achei extremamente interessante o conhecimento partilhado e também partilho a opinião do Carlos, a parte final também deixou assim uma curiosidade acrescida. Muito obrigada, Isabel, gostei muito. De qualquer forma, dá para perceber que estamos perante grandes desafios, não é? Economicamente, por causa do Plutão, a nível do Urano, por causa do próprio meio ambiente, da poluição, da agricultura e dos recursos, mas também estou convencida que vai trazer novas tecnologias que poderão ser usadas para esse efeito, e o Neptuno em Peixes, que torna borbulhante a espiritualidade, mas às vezes de formas não convencionais, ou seja, continuam a surgir ou a ter tendência para surgir pessoas muito radicalizadas que às vezes põem em risco a vida de outros para passarem as suas próprias mensagens. Vale a pena estarmos atentos a algum género de radicalismo ou de fundamentalismo, de dogmatismo que possa surgir no âmbito da sociedade teosófica, não só nacional, mas a nível internacional. Sem dúvida, porque é neste âmbito espiritual que essas coisas podem surgir. E só um último apontamento muito rápido. Nós vamos estar a maior parte do ano com uma quadratura Saturno-Urano. Ora, se o Saturno é tudo aquilo que é concreto e que é estrutural.
Por exemplo, no corpo físico é o nosso esqueleto, a nossa pele, os nossos cabelos, as nossas unhas, os nossos dentes. As pessoas não vivem sem o esqueleto, não vivem sem a pele. Se uma pessoa ficar queimada, grande parte da pele não consegue sobreviver. Hoje em dia já há outro tipo de alimentos, mas há muitos anos atrás, se uma pessoa perdesse todos os dentes, a pouco e pouco ia ficando desnutrida porque não havia, a não ser com papas ou líquidos, não havia forma de se alimentar. Portanto, reparem como esta crise entre aqui a necessidade de coisas novas e o conservadorismo das estruturas, que é muito nítida, por exemplo, entre os lobbies do petróleo, os lobbies da carne, os lobbies das touradas e, por outro lado, por exemplo, todas as novas necessidades de não continuarmos a ter extensivamente o cultivo da carne de forma a fomentar o metano, a gastar muito mais água, a alimentar muito menos gente. Se podias dar assim um bocadinho mais de abertura a essa problemática complicada do 3 de março, do Plutão, Vênus e Mercúrio, tudo amálgama, disseste que era uma situação complicada. E eu tenho uma filha que faz precisamente anos a 3 de março. E queria saber, portanto, já agora como é que estamos? Pois, bem, nós, na humanidade, não é? A minha filha e eu, claro. Claro. Bem, é evidente que para as pessoas que tenham os seus aniversários muito próximos, seja, por exemplo, a 13 ou a 6 de março, essa Sim. conjunção, aliás, essa conjunção vai ter algum impacto. Mas não diretamente nas pessoas que têm o Sol em Peixe, mas mais naquelas que estão afligidas, entre aspas, por aqueles graus de Capricórnio. Ou seja, se esses graus de Capricórnio são importantes e todos nós os temos, alguns, não é? Para umas pessoas pode ser o próprio corpo físico, para outras pessoas pode ser, por exemplo, questões legais. Quem esteja a tratar de questões legais, a Vênus e o Mercúrio conjuntos, normalmente são muito harmónicos entre si e fazem com que as conversações ou as negociações para certas coisas sejam muito harmónicas. Mas como estão conjuntas com o Plutão, é possível que haja coisas subliminares que interferem e até que nos bastidores alguém esteja ou a boicotar ou a manipular. Portanto, por exemplo, o Carlos estava a dizer há bocado, convém estarmos sempre atentos aos radicalismos. Quem sabe se em março não deparamos nos mais diversos níveis, pode ser a nível político de Portugal, pode ser da Europa, pode ser numa negociação qualquer, pode uma ser... guerra com a Rússia. Rússia. Também se fala muito de guerra. E reparem que o Plutão não deixava de estar em Capricórnio e o Urano em Touro na altura da guerra. Portanto, e há outra coisa, o Urano tem ciclos de 84 a 85 anos. Aliás, diz-se que antes as pessoas muitas vezes não tinham tanta esperança de vida, não é? Por exemplo, sei lá, no século XIX, uma pessoa que chegasse aos 60 anos, que é o segundo retorno de Saturno, já vivia uma vida muito boa com o ser humano. Com a melhoria da saúde, dos recursos, do trabalho, das reformas, da segurança social, as pessoas foram aumentando, na maior parte dos casos, a sua perspectiva de vida para os tais 80 e qualquer coisa, que é um ciclo de Urano. E reparem que há muitas pessoas que falecem. As que falecem, por exemplo, por questões mais inesperadas ou mais tipo AVCs, ataques de coração fulminantes, coisas assim mais inesperadas, que é uma coisa uraniana, vêm a falecer muitas vezes por volta dos 83, 84, 85 anos. Há quem seja mais longevo, chega aos 80 e tal anos e apanha com o terceiro retorno de Saturno. E ainda há os que são muito capricornianos e que aquilo como a rainha de Inglaterra e que chegam aos 90 e tal aos 100. Inclusive, se chegassem aos 100 e picos, como algumas pessoas dão, podem chegar ao quarto retorno de Saturno. Mas não se conhece ninguém, a não ser os mestres, se calhar, que vivam mais do que isso. Portanto, isto é apenas para dizer que pode acontecer muita coisa, pode haver guerras, mas convém nós estarmos atentos, sobretudo fazermos a comparação, e foi por isso que eu fui buscar os horóscopos de 39 e de 45 para vos dizer, reparem como aquilo já vinha de antes, reparem como aqueles horóscopos que vos mostrei de 26 e de 21 e de 30 já tinham a ver
com aquilo que depois deu origem à guerra. O Hitler não apareceu com a guerra, apareceu a partir da Primeira Guerra Mundial e dos anos 20. Como é que ele acedeu ao poder? Foi eleito como um partido minoritário, numa coligação. E depois o que é que ele fez? Deu um chute no outro partido da coligação e tornou-se uma ditadura. Portanto, não estou a dizer que isso vai acontecer, mas é bom estarmos atentos e estudarmos história e vermos que muitas coisas que deram origem à Primeira e à Segunda Guerra, neste momento existem, que é falta de recursos, crise económica, instabilidade no trabalho. Eu não tive tempo de vos mostrar, mas em 1966 a 68, com o maio de 68 e com aquela geração toda, houve um grande passo em frente em relação aos direitos dos trabalhadores e à liberdade de expressão e ao reconhecimento das liberdades, fossem elas, sei lá, ideológicas ou sexuais. E, no entanto, há poucos anos, nós tivemos o Saturno e o Urano opostos no mesmo eixo, mas ao contrário, em que o Urano estava em Peixe e o Saturno estava em Virgem. O que é que nós começamos a ver? Em função da crise económica, as pessoas começarem a perder direitos, perder dinheiro, perder estabilidade no emprego. Também há coisas boas, portanto não quero que vão daqui todos tristes a pensar só nas coisas negativas. No final, eu vi que falaste aí sobre a última quadratura de Saturno-Urano, que para mim é a causa arquetípica de tudo o que está a acontecer, porque se nós repararmos, e quem estuda, quem segue mais a astrologia, para mim é a visão, é a matriz inteligível precisamente das energias arquetípicas do universo. Saturno, conjunto com Urano, foi a queda do muro de Berlim e começou um ciclo de 30 e poucos anos. Portanto, todos os ciclos, ou seja, os ciclos são cósmicos, e esse ciclo de Saturno-Urano dá precisamente a tensão entre o novo e o velho. Ora, na última quadratura, e nós estamos precisamente na última quadratura, Saturno rege o velho, rege Urano, o velho regente Urano, de Aquário, e Urano está em Touro a propor, de facto, um equilíbrio entre o espírito e a matéria, ou seja, com a economia, com a natureza, com tudo isso. Portanto, esta tensão toda está-se a dever à tensão entre o velho e o novo, a nova proposta do novo paradigma entre o novo e o velho. Saturno, o velho, e Urano, o novo. Portanto, isso só acabará em 2033. Exatamente. Não sei se o Plutão também está a ajudar a todas as estruturas a serem purificadas, serem transmutadas. Não sei se queres comentar isso. Provavelmente esta crise é uma crise espiritual. Provavelmente o Logos planetário vai querer uma nova iniciação. E nós temos camónidas, andamos no meio disto tudo, mas provavelmente esta crise só enquanto a Saturno e Urano estiverem em quadratura. Depois, a partir daí, todas as coisas melhorarão, que será mais ou menos em setembro deste ano. Mas pronto, obrigado, desde já. Obrigada. Pois, o que estás a dizer é interessante e teria merecido só por si também, se calhar, uma conferência, que é a questão das conjunções, quadraturas, oposições, quadraturas e conjunções de novo, quer do Plutão com Urano, do Plutão com Neptuno, do Urano com Neptuno e neste caso também com Saturno, por ser tão estrutural para a humanidade, porque como veem continua a reger não só os nossos corpos, mas também toda a parte social, portanto é muito importante. Eu diria mesmo, fizeste bem a falar nisso e na questão dos anos 30 deste século, isto só vai acabar bastante depois dos anos 30 deste século e embora possa aliviar, eu acho que as coisas não estão... como é que eu ia dizer? As mudanças de paradigma e o fim deste mundo, que não é um fim físico, não estamos a assistir a um apocalipse no estilo, ai, vai acabar o mundo, mas estamos realmente num fim de civilização. E por enquanto é muito pouco visível o que é que vai ocorrer em termos de civilização. Então, há vários paradigmas que estão a pouco e pouco a mudar, mas se nós olharmos milénios para trás, vemos que os grandes ciclos dessas mesmas aspectos que tu disseste são muito maiores. Quando o Saturno chegar a estar em conjunção com o Urano, se calhar agora já estará o Urano talvez em Gêmeos, porque ele daqui a 2, 3 anos sai do Touro e o Saturno ainda vai levar 2 anos e meio por signo, embora já não esteja muito longe. Quando ele estiver de novo em conjunção, certas crises que nós estamos a ver agora resolver-se-ão.
o que não quer dizer que seja tudo maravilhas. Umas resolver-se-ão bem e outras resolver-se-ão mal, porque quando ainda por cima, para além da quadratura estiverem em conjunção, o Urano muitas vezes pulveriza certas coisas que já são velhas, mas às quais nós não queremos de maneira nenhuma largar. Como, Exato. por exemplo, se calhar, olha, o petróleo, pode haver uma coisa qualquer que faça com que realmente as pessoas se convençam que não vale a pena estar a gastar o restinho do petróleo até ao fim, quando o custo disso é tão grande. E que se calhar, se querem ganhar dinheiro, talvez seja melhor investir nas coisas renováveis e criar muitíssimos postos de trabalho que possam ser rentáveis, em vez de estarem a querer, no fundo, à maneira do Plutão em Capricórnio, mas isso antes de 24, 25 não vai mudar, arrebanhar tudo para si próprios. Pronto, peço desculpa, isto é muito curto em relação ao que tu disseste, que daria para um dia inteiro, mas obrigada pela tua intervenção. Obrigado, eu. Obrigada pela apresentação. Eu também estou a estudar astrologia já há alguns anos e me interesso muito pelo assunto e gostaria de acrescentar que Marte entrou agora recentemente em Capricórnio e a partir do momento que entrou em Capricórnio começou a surgir uma tensão entre a Rússia e a Ucrânia e começou-se a falar de guerra e Marte está exaltado em Capricórnio e Marte está ligado à agressividade e à guerra. E Marte vai fazer agora uma conjunção com Plutão. Então as coisas podem se intensificar ainda mais. Os conflitos podem se intensificar e pode surgir uma guerra. E depois era o que vocês estavam a dizer, que vai existir uma grande transformação ligada à Terra, devido a Urano estar em Touro, também à alimentação, porque são coisas que vêm da Terra, alterações climáticas, tudo isso no petróleo, no dinheiro, grandes transformações que vêm aí. É muito interessante verificar que existem grandes transformações na Terra de acordo com o posicionamento dos planetas e que os próprios planetas, quando são descobertos, é quando as pessoas estão preparadas para receber aquelas energias. Quando um planeta é descoberto, os astrólogos demoram muito tempo, muitos anos, décadas, a tentar perceber quais são as características daquele planeta e de que forma é que essas energias nos influenciam e depois acabam por ligar aquele planeta a um determinado signo. Ataca às Torres Gêmeas, onde Plutão, que tem a ver com a morte e o derrubamento de estruturas, estava oposto a Saturno em Gêmeos, e Saturno tem a ver com estruturas, e o próprio Gêmeos, Torres Gêmeas. Essa parte foi muito interessante, e os outros mapas também gostei, mas não dá para falar de tudo. Obrigada. Muito obrigada pela sua intervenção. Vou fazer só uma resposta muito, muito curta. Reparem que, desde que Plutão está em Capricórnio, a quantidade de vezes que tem havido, não só vulcões, mas também estes casos de pessoas que ficam presas no subsolo. Uns que acabam bem, outros que acabam mal. Houve o caso dos mineiros no Chile. Houve o caso dos rapazinhos na Tailândia. Houve o caso do menino em Espanha. Agora há este caso deste menino em Marrocos. Outra coisa, tem havido bastantes sismos. E desde que o Neptuno está em Peixes, a quantidade de tsunamis que já houve. Houve o primeiro tsunami de 2004, que aliás atingiu também as praias do Biar. Houve o tsunami de 2011 no Japão e houve agora o tsunami criado pelo vulcão de Tonga, que apesar de Portugal chegar já só com 40 centímetros de altura, deu a volta a todo o mundo. Portanto, isto é apenas para dizer que estes acontecimentos geofísicos, que o das Canárias durou 80 e tal dias,
que, não sendo anos, parece um ciclo uraniano também. Pronto, mas era só para vocês verem as implicações geofísicas que também tem esta turbulência. Se ninguém mais quer dizer nada, eu passo a palavra ao Carlos. A astrologia é, como a Isabel diz, um descodificador dos tempos. É uma espécie de mapa do passado, podendo ser também um mapa do futuro, através dos quais podemos refletir, descobrir, explorar o passado e as hipóteses do futuro. De qualquer modo, a questão que fica sempre é a seguinte: tudo isto é importante, tudo isto tem interesse, tudo isto pode ter um fundo de verdade, e tem com certeza um fundo de verdade, mas, ao mesmo tempo, não pode condicionar a nossa consciência do mundo, a nossa consciência do ser humano, a nossa consciência do planeta, a nossa consciência tão alargada quanto possível do universo como um todo. Porque, a par da astrologia, outros códigos podem ser utilizados. E o importante é utilizá-los de forma a ampliar a nossa consciência, mas ao mesmo tempo a não deixá-la que se condicione por esses códigos. Porque os códigos podem dar-nos um certo contentamento, uma certa satisfação, uma certa alegria por acharmos que aquilo nos ajuda a perceber a realidade, mas a realidade vai muito mais para além dos códigos propriamente ditos e, portanto, não fiquemos presos às leituras que os códigos nos proporcionam. Quando os códigos nos dizem que a situação está péssima ou que pode vir a estar pior do que aquilo que ela está, isso deveria, talvez, ajudar-nos a perceber até que ponto é que podemos contribuir para que essa situação possa de facto ser resolvida sem ficarmos agarrados às possibilidades que esses códigos nos dão. Eu penso que estou a ser claro naquilo que vos quero dizer. Se me permites, eu queria-te só agradecer, porque realmente isso é muito importante. Eu, por exemplo, raras vezes olho para o meu horóscopo e gosto de ver e gosto de partilhar, mas acho que devemos compreender que todas estas forças estão dentro de nós. E, portanto, o mais importante de tudo é sermos o melhor que podemos ser. Porque se formos o melhor que podemos ser, somos com certeza veículo daquilo de melhor que seja possível realizar. E, portanto, nada de medos, nada de pessimismos, em que é que podemos contribuir. E olhar para aquilo e depois esquecer, porque, como diz o Carlos, não podemos coartar a liberdade e o crescimento espiritual à conta disto, porque isto é tudo relativo. Então não fiquemos presos, libertemo-nos, seja lá de que mapa for, incluindo, e espero que ninguém interprete mal aquilo que vai ser dito, incluindo o mapa dito teosófico. O mapa dito teosófico é também um mapa constituído por hipóteses de leitura, de interpretação, de investigação, etc., que nos dá, tal como com certeza a própria astrologia, a liberdade máxima, não só para aceitarmos ou não, mas sobretudo a liberdade para avançarmos e não ficarmos agarrados a amarras que os próprios mapas podem criar em nós. O tipo de astrologia que eu uso é mais como uma ferramenta de autoconhecimento. Porque o que permite fazer, e isso sim, acho que é válido, nós às vezes temos padrões inconscientes de relacionamento. E muitas vezes, se nós fizermos comparativamente os horóscopos de um relacionamento ou de uma família, verificamos porque é que certos conflitos surgem ou porque é que certas coisas são mais suaves. E então, às vezes, isso pode ser pedagógico. Por exemplo, se estivermos a educar alguém, ou pode ser pedagógico para as próprias pessoas tomarem nota disso e deixarem de se radicalizar tanto, compreendendo a perspectiva de um e do outro. Por exemplo, o outro tem uma perspectiva radicalmente diferente porque está a ver o mundo através de outros olhos,
que estes mapas e muitos outros mapas são meramente mapas que dão a possibilidade de um mapa imenso, um mapa onde tudo se descobre, que é o mapa do conhecimento de si mesmo. E dão ou criam condições para um mapa ainda maior, um mapa sem mapas, que é o afeto, a relação humana, que todos temos uns com os outros e que todos devemos expandir a tudo o que está à nossa volta.